Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Pessoal, na apresentação de hoje eu quero repercutir com vocês uma notícia que está no site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em que diz o seguinte: decisão: aposentado tem reconhecido o direito ao recálculo do valor do benefício previdenciário por tempo de contribuição. Quero chamar a atenção de vocês para os seguintes tópicos. Os argumentos do INSS para que essa pretensão, esse pedido desse aposentado não fosse aceito é pífia. Então, isso serve para que o segurado, o profissional que atua na área do direito previdenciário, deve observar que a maioria dos casos, para que você saia vitorioso, para que você ganhe aquilo que você está pretendendo, depende apenas de um pouco de atenção. Nesse caso específico, o INSS não tinha o que alegar, não tinha o que argumentar contra a outra parte. Vocês perceberão na sequência. Outro ponto que me chamou a atenção nessa matéria é referente às provas que o segurado precisava para comprovar o seu direito. A parte contrária, nesse caso, era a Caixa Econômica Federal, que discordava do pedido desse trabalhador. E ela mesma acabou fornecendo, sem perceber ou por falta de opção, as provas que ele precisava para ter direito ao recálculo do valor do seu benefício. Vejam, diz o seguinte a publicação: a segunda Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, CRP lá de Minas Gerais, aceitou o recurso de um aposentado para reconhecer o tempo de serviço por ele prestado à Caixa Econômica Federal no período de 23/6/64 a 5 de dezembro de 67. Vejam, pessoal, em que pese a matéria ser recente, nós estamos falando aqui de um caso da década de 60. Direito previdenciário, aposentadorias, é isso, né? O tempo lá atrás e agora que as pessoas têm que fazer algumas ações. Por isso que eu estou aqui todos os dias chamando a atenção de vocês nos meus canais aqui no YouTube, para que vocês prestem atenção nos nossos esclarecimentos. Os julgadores determinaram a averbação, a contagem do tempo pelo INSS para o recálculo da renda mensal inicial, RMI, ou seja, o seu salário de benefício, o valor que você vai receber todos os meses a título de aposentadoria, ele foi recalculado para um valor maior. Olha que importante, olha que bacana. No caso específico, um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desse aposentado, que irá receber as diferenças desde o requerimento administrativo, termo inicial. Lembram-se, eu sempre digo aqui, a partir do momento que você protocola, que você faz o seu pedido lá na agência do INSS, ou hoje, com a facilidade da internet, você faz pelo aplicativo Meu INSS, tanto pelo celular, bem como pelo computador, aquela data é a que conta. Então, se lá na frente você tem esse benefício concedido, você recebe a carta de concessão, você vai receber desde o requerimento, desde o dia que você fez a solicitação. Tudo bem? Vamos adiante. O autor desse processo, esse trabalhador, esse aposentado, ele ficou insatisfeito com a decisão da Justiça, lá do Juízo Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, que havia negado o benefício previdenciário, argumentando que no processo não tinha a
prova material, não tinha um papel ali, não tinha a comprovação de que ele, de fato, havia prestado o serviço para a Caixa Econômica Federal, havia trabalhado para a Caixa Econômica Federal. Diante disso, veja, estamos aqui em primeira instância, o que ele fez? Recorreu ao tribunal. Ao mesmo tempo, o INSS também recorreu ao tribunal. E aqui preste atenção, o INSS recorre porque eles têm que recorrer. Eu disse isso em um vídeo anterior, agora recente, salvo engano, 2, 3 vídeos atrás, eu disse exatamente isso. Eles são obrigados a recorrer, né? Os procuradores que representam o INSS, a função deles é essa, é recorrer. Só que o fato de recorrer não significa que terá um resultado, porque os argumentos, na maioria das vezes, são rasos, são anêmicos, são capenga. Olha aqui, olha o que o INSS argumentou. Ele disse que o recurso desse trabalhador, né, não poderia ser aceito pelo tribunal, porque a peça, a cartinha lá que eles fazem, a petição inicial, né, a gente chama no mundo jurídico a cartinha que vocês chamam aí, a gente chama ela de petição. Ela não tinha a assinatura do aposentado, como se isso precisasse. Olha o argumento do INSS para recorrer. Se eu fosse o juiz aqui, eu aplicava uma multa no INSS, né, por atrapalhar o serviço da justiça, porque não pode, né, se amarrotar o sistema judiciário com um argumento tão fraco desse. Por que é fraco? Olha o que disse o juiz relator, que no caso foi um juiz convocado, né, não foi um desembargador, juiz federal convocado, Guilherme Bacelar Patrício de Assis. Ao analisar o caso, ele disse o seguinte, que as alegações do INSS não podem ser consideradas, porque a apelação, que foi o recurso aqui utilizado por esse trabalhador, ela foi interposta por meio do sistema EPROC. Para você que não é do meio judiciário, o EPROC é o sistema eletrônico, você manda pelo computador também, igual vocês fazem aí no meu INSS, né? Então você manda de onde você estiver, está fora do país, você pode distribuir um processo hoje pelo EPROC. Aqui no EPROC, para você entrar nesse sistema, você tem que se logar com senha, assinatura digital, com certificado digital, enfim, depende da situação. Então, você já é identificado no sistema automaticamente, de modo que, nesse sistema, como bem disse aqui o juiz, a assinatura manual da peça era dispensada, não precisa. Por quê? O peticionamento eletrônico, ele é realizado justamente por um usuário identificado pelo próprio sistema, por meio de login, senha, como registro da respectiva senha. Olha o que diz aqui o juiz. Então não precisa, né? Para que eu vou assinar uma peça se eu vou estar distribuindo pelo sistema que eu estou identificado? Quanto ao pedido do aposentado, o magistrado disse o seguinte: a prestação do serviço no período em que ele alegou, cadê o período? Vamos ver. Falei aqui em cima para vocês, de 1964 a 1967. Então ele diz o seguinte: esse período em que o trabalhador está alegando, ele foi comprovado por declaração no processo. Sobretudo, olha o que ele utiliza aqui, sobretudo pela certidão de tempo de serviço, a CTS, ambas emitidas pela Caixa Econômica Federal. Então, a própria Caixa Econômica Federal comprova que ele prestou, sim, serviço para a empresa. Nas palavras do magistrado, prestem atenção, abro aspas, tratando-se de documento público, esse documento que a Caixa Econômica Federal emitiu é um documento público, que goza de presunção de veracidade e de legalidade. É admitido como prova plena, é como se fosse o quinis, do tempo de serviço nela consignado, ou seja, nela presente, nela constante, qual seja, de 23/6/64 a 5/12/67. Registre-se ainda que não há qualquer impugnação, contestação à validade do documento por parte do INSS.
Então veja, ao invés dele vir aqui argumentar algo sobre a falta de assinatura no documento digital, ele poderia contestar esse documento, mas não tinha como contestar por tudo isso que o magistrado já disse. O documento é público, emitido por uma instituição pública, logo presume-se que esse documento seja verdadeiro, né? Tenha legalidade. Então não tinha o que se contestar. Fecho aspas aqui para o que ressaltou o juiz convocado Guilherme de Assis. Essa decisão foi proferida por um colegiado, ou seja, a formação de mais de um julgador. E todos acompanharam o voto do relator, ou seja, de forma unânime. Todos concordaram com essas alegações. Aqui está o número do processo para a comprovação das informações. Vamos dar aqui os créditos para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Lembrando que essa matéria eu já publiquei lá em meu blog, vsprevidenciario.com, link na descrição, e dei a informação da fonte lá, que é do TRF1, Primeira Região. Tudo bem? Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisada todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos. Até a minha próxima publicação.